Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer para vocês algumas indicações de livros para ler na fossa. Vem comigo, vem! Essa ideia de vídeo partiu de uma experiência minha. Há uns anos atrás eu estava lendo a saga Crepúsculo pela segunda vez, eu gostava muito quando eu era adolescente. E eu estava no meio de lua nova quando um ex-namorado terminou o namoro comigo. E eu fiquei muito na fossa, fiquei muito devastada. E aí eu ia lendo o livro e ia ficando pior. Porque pra quem não sabe, não leu ou não lembra, Lua Nova é o livro em que o Edward termina com a Bella e ela fica na pior fossa literária que existe no mundo. E eu tava vivendo aquilo e lendo aquilo, então não foi nada saudável. A partir desse momento, eu parei a leitura do livro e eu fui buscar livros que eu pudesse ler sem me lembrar do relacionamento que tinha passado. Então, por causa disso, eu vim indicar pra vocês 6 livros que não tem nada de romance, nenhuma pitadinha de romance. Então você pode ler despreocupado, porque você não vai ver casais, você não vai ler sobre beijos e você vai poder seguir a história tranquilamente. Lembrando que não são livros felizes, tá? Mas são livros que não têm romance, certo? O primeiro que eu quero indicar pra vocês é o Código da Vinci, do Dan Brown. Eu li ele ano passado, então tá bem fresquinho ainda na minha memória. Esse livro não tem nenhum casal, nenhum romance, e ele é muito interessante porque ele te deixa muito curioso sobre o que está acontecendo na história, e é aquele tipo de livro que quando você não está lendo, você está pensando sobre ele. Então, ele ocupa bastante a sua cabeça e você vai poder ajudar o Robert Landon a desvendar os mistérios em volta do Código da Vinci. Para quem não se lembra muito bem da história, o Robert Landon está investigando 4 assassinatos de membros importantes do Priorato de Sião, e o Priorato de Sião é uma sociedade secreta que tem um segredo milenar guardado às 7 chaves, e ele e a Sophie, que é a neta de um dos caras que foi assassinado, está em busca desse segredo, de entender o que é esse segredo. E é um segredo que envolve a Igreja Católica, envolve o Opus Dei, envolve a Santa Ceia, a Última Ceia, o quadro de Leonardo da Vinci e muitos outros mistérios que vão compondo a história. É bem interessante. Os Meninos que Enganavam Nazistas, do Joseph Joffo. Esse livro ele é muito interessante porque por mais que ele se passe num momento muito triste da nossa história, que é o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, é um livro que traz bastante ensinamentos e bastante vitórias para os personagens. Então, ele é um livro tranquilo de você ler, por mais que você fique apreensivo com a história. Como um dos meninos que enganavam nazistas é o próprio autor do livro, então você sabe que ele conseguiu viver além do Holocausto, então é um livro interessante, é um livro que não tem romance e é um livro que você consegue ver um pouquinho de esperança no fim do túnel perante essa história tão macabra. Então é um livro que eu indico bastante, é diferente de outros livros que se passam na Segunda Guerra Mundial e é uma história real, então eu acho bem interessante. O terceiro livro que eu quero indicar pra vocês é O Mágico de Oz. Eu sei que muitos de vocês já viram filme, já conhecem a história, mas a leitura é muito interessante porque é muito diferente do filme, né? O filme ele foi feito numa época que se esperavam outras coisas, né, do cinema. Então, muitas coisas foram alteradas, né? O final, inclusive, foi alterado, né? O filme dá a entender que a história se passou dentro da mente da Dorothy, né? Que ela sonhou com a história. O que não é verdade, né, no livro. No livro ela realmente foi pra Terra de Oz, então é muito interessante. Não tem romance e você vive dentro de um mundo muito cheio de cor, de mistério, de magia. É muito interessante pra quem gosta de fantasia. Outro livro que se passa na Segunda Guerra Mundial, O Menino no Alto da Montanha, é uma ficção. Esse livro não é baseado em fatos reais. E ele conta a história de um menino que vai parar sem querer, ele vai viver dentro de uma das casas de Adolf Hitler. Então ele entra para a juventude alemã e ele começa a viver aquele lado que a gente pouco viu nas histórias, né? A gente sempre vê o lado dos oprimidos da história e esse aqui mostra muito o lado do opressor. Então é uma história muito interessante para você ver mais ou menos, mesmo sendo ficção, qual era o outro lado da história. E aí você vê tudo que foi de ruim que aconteceu e como que as coisas foram decididas. É uma história interessante. A história central é ficção, como eu vou dizer mais uma vez, mas ela é baseada na história do que aconteceu ao longo dos anos, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então é bem interessante por esse motivo. E é uma história muito bem escrita também, então eu acho que vai ser interessante pra vocês. Mais um livro pra indicar pra vocês, Pax.
Esse livro é a coisa mais fofíssima do mundo. É um pouco triste também, porém é uma tristeza diferente, tá? Porque não acontece nada de ruim com ninguém. É só aquela coisa da vida mesmo, sabe? Da vida te levar pra caminhos diferentes. Então, não quero falar muito porque senão vai dar spoiler. Mas Pax é uma raposa e esse livro, ele é metade narrado pelos olhos da raposa. É muito interessante, gente, porque... sei lá, é muito fofo, sabe? O jeitinho que a raposa fala, você faz a vozinha dela na sua cabeça, é muito fofo. Retomando, a história do Peter e da Pax. O Peter é um menino que tem uma raposa de estimação, que é a Pax. Só que a guerra tá chegando e eles precisam se separar, porque o menino vai se refugiar na casa do avô e lá não tem lugar para Pax. O pai do menino também não é muito fã da Pax, então ele se aproveita da situação para se livrar dela mesmo e eles deixam ela solta na natureza. Mas a Pax é uma raposa domesticada, ela não sabe viver na natureza, ela nunca caçou, ela nunca precisou sobreviver sozinha. Mas ela conhece outras raposas e eles têm diálogos, então é um livro muito fofo. É um livro que facilmente eu leria com os meus alunos, né, que tem 9, 10 anos, 8 esse ano. Eu facilmente leria com eles, porém não é um livro para criança somente. Eu acho que os adultos podem tirar muitas lições desse livro e foi um livro que me emocionou muito e ele é um dos melhores livros que eu já li. Então, mesmo sendo um livro com uma temática talvez um pouco infantilizada, não é necessariamente um livro somente para crianças. E por último, mas não menos importante, Annie de Gribbles. Esse livro eu li somente porque eu fiquei muito apaixonada pela série Netflix Annie with Annie. E foi uma das coisas mais legais que eu fiz, foi ter lido esse livro. É um livro grande, tem muitas páginas, tem uma história muito extensa, porque eles passam em 5 anos da vida da Annie, né? Então, assim, é um livro muito de contar como é a vida dela. Não é um livro que tem, assim, uma história a ser desvendada ou uma história a ser acabada, né? Porque é a vida da pessoa sendo contada. E a Annie, ela é uma menina muito alegre, muito imaginativa, muito falante. Então, assim, é um livro que te envolve e te faz entrar naquele universo, mesmo porque você acompanha a vida dela por muitos e muitos anos. E neste primeiro livro, zero romance. Vai ter romance depois, mas nesse primeiro livro não tem. Bom, gente, foi isso. Esses são os 6 livros zero romance que eu tenho pra indicar pra vocês. Além de ser livros zero romance, são livros bons também, né? Me preocupei em indicar livros que eu gostei de ter lido. Se você tem alguma indicação pra curar a vossa, não é bem curar, mas se a gente esquecer, pelo menos põe a indicação aí nos comentários pra mim, que eu quero muito saber. A gente sempre precisa de livros mais leves, sem algum, né, esse lance do romance, pra gente ficar querendo comparar com a nossa vida e tudo mais. É bem interessante, eu gosto muito. Às vezes eu tô muito saturada de romance por ler muito e por a maioria das histórias, mesmo sendo fantasia, distopia, drama, suspense, traz o elemento romance junto e às vezes a gente não tá afim. Então me indiquem também. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, certo? Um beijo, galera. Tchau, tchau.